Paraná. Olha só, tudo beleza? Conectados, como tá o som aí? Tudo em ordem? Fale aí comigo se o som está ok, se o som não está ok. E vamos lá começar mais uma live especial. Deixa eu deixar o título aqui. Show. Joia. Então beleza. Então, quem não me conhece, eu sou o Kim, né? Geralmente como é uma live especial e eu trago um convidado ou uma convidada, muitas pessoas vêm do perfil do meu convidado. Então quem não me conhece, eu sou o Kim. Atuo com medicina chinesa, dou aula de medicina chinesa e filosofia oriental. E eu achei, né, um tema com o William sobre, acho que é um processo, né, de temas que eu fiz aí na série 20. Então esse tema vem para finalizar, né? Então quem acompanhou a série 20, se não acompanhou, me avisa que aí eu mando as aulas para vocês estudarem, mas elas vão estar aí abertas para quem participar da semana da MTC, como material extra, né, para vocês terem conhecimento de como funciona a medicina chinesa FO. E aí na última aula a gente falou bastante sobre frequência vibracional, que é um tema bastante desconhecido aqui no país, pelo menos no Ocidente, muita gente não conhece, e que isso impacta diretamente nesse tema que eu estou trazendo aqui para vocês, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de envelhecimento na visão oriental. É muito mais energético mesmo, tá? Todo mundo já sabe, né? Quem atua na área de saúde, quem já trabalha, né, na área de saúde e ainda mais estudou aqui no Ocidente, sabe como funciona essa parte de processo de morte, etc. Então a gente vai trazer uma outra visão, um outro olhar para complementar o que a gente falou na série 20, tá? Então vai ser um papo, muito mais um bate-papo, né? Como todas as lives especiais, é muito mais um bate-papo, levantando algumas questões sobre o processo de envelhecimento, beleza? Então só vou ver se ele chegou. Se ele chegou? Pra ele contar a história dele. Cadê ele? Sumiu, mano. O bichinho sumiu. Cadê? Tá com vergonha, amigo? Vou chamar ele aqui. Vai, meu filho, aparece aqui. Ao vivo é assim. Sempre dá probleminhas. Então vamos lá. Como vai funcionar? Eu estudei, né? Nós estudamos juntos, não na mesma sala, mas foi na mesma instituição. Então foi assim que eu conheci o Will. Mas aí ele vai contar a história dele, que foi totalmente diferente da minha. E vamos lá. Beleza? Então vamos... Cadê esse menino, rapaz? O bichinho sumiu, velho. E aí? Agora chegou. Doidão. Então vamos lá. Vamos chamar o Will e agora ele vai contar um pouquinho da história dele. Você. Tá conectando aí. E aí, mano? Fala. E aí, beleza? Tranquilo, velho? Tudo na paz. Tranquilo. Eu não sabia como funcionava direito, aí eu tava esperando alguma chamada, alguma coisa assim. Tá suave. Mas é assim. Não, é que geralmente você tem que entrar, e aí eu vejo o seu nomezinho aqui, aí eu tago ele pra ser chamado ao vivo. Entendi. Mas é de boa. Certo. E aí, meu, como você tá aí? Como tá aí nesse período aí? Tá tudo bem, cara. Tá já tudo bem, tudo certo, graças a Deus. Então, beleza. Bem, eu vou pedir pra você contar um pouquinho dessa história, já pra dar início aí, pro pessoal saber quem é o William, mais conhecido como Will aí, mas fica aí a critério aí. Conta aí a sua história, mano. Uhum. Fica à vontade aí. A minha história em relação à fisioterapia em si ou quem é o William? História de vida? Primeiro, quem é o William? Quem é o William? Essa pergunta é bem complexa, hein, Tina? Bem complexa. Bom, eu tô aqui na Austrália já fazem 6 anos, quase. Me formei em fisioterapia
2011 foi onde a gente se conheceu, né, China? Isso, São Camilo, né? Tempos bons de faculdade. Aí depois que eu me formei, eu trabalhei numa clínica de reabilitação, mas na parte de ortopedia e neuro. Aí depois de um ano, mais ou menos, eu fiz uma pós-graduação em disfunções neurológicas. Fiz um curso de Pilates também, aí comecei a dar aula de Pilates. Comecei a trabalhar também com um professor lá da pós-graduação, que ele me convidou para trabalhar com ele. Legal. Aí comecei a trabalhar numa clínica no Ibirapuera, uma clínica de hidroterapia. Aí depois disso eu fiquei só com Pilates e atendendo clientes particulares. Aí eu já tinha em mente de vir para a Austrália desde que eu estava no colegial. E aí, mais ou menos em 2014, foi onde eu coloquei o pininho e falei, não, agora é hora de ir para a Austrália. Vim para a Austrália em final de 2014. E aí foi onde a minha vida transformou praticamente. A gente estava sempre acostumado, com trabalhar na parte de fisioterapia e nunca tinha tido outra experiência, né, com outras coisas. Aqui acabei tendo que ralar bastante, né, porque você não tem a língua, então você é estrangeiro. Uhum. Aí trabalhei em restaurante, lavando louça, trabalhei em banco, limpando banco, várias coisas. Operacional. Aí foi aí que depois... Oi? Não, pode continuar. Operacional, né? Trabalho operacional. Sim. E aí depois, quando mais ou menos 3 anos que eu estava aqui, eu recebi uma mensagem de um amigo meu dizendo, William, tem uma vaga para fisioterapeuta assistente numa nursing home. Eu não sei se você sabe o que é nursing home. Não, mas... Não sei se tem aí no Brasil. Eu acho que não, velho. Mas nursing home é como se fosse uma enfermaria, só que os idosos, eles moram lá. Então, é como se fosse uma casa de repouso, com mais auxílio, com mais profissionais. Uhum. Então, tem enfermeiro, médico, psicólogo, fisioterapeuta, aí tem assistente de enfermagem, assistente de físio, e eles moram lá, né? Uhum. Então, aí esse meu amigo mandou essa mensagem, eu falei, eu acho que tava sentindo que o trabalho era meu. Aí eu apliquei pro trabalho, consegui o trabalho, aí trabalhei nessa nursing home, que tinha mais de 200 idosos lá. Caralho. Por 2 anos e meio, mais ou menos. Legal. Foi aí que mudou ali? Olha, desde o início que eu vim pra cá mudou muita coisa, muitas concepções foram quebradas, viu, cara? Mas assim, trabalhar efetivamente com pessoas que estavam no seu processo terminal de vida foi muito gratificante e foi um aprendizado inacreditável, assim. Aí depois disso, depois que eu trabalhei por um tempo lá como terapeuta assistente. Aí depois eles me convidaram para trabalhar com terapia diversional, que é uma profissão razoavelmente nova, é onde você, até no nome fala, né, terapia diversional. Então você engloba a parte física, a parte psíquica e a parte energética e espiritual da pessoa. Você faz várias terapias cognitivas. E eu fiquei trabalhando como terapeuta diversional por 1 ano e meio, mais ou menos. Foi aí que eu recebi uma proposta para vir para a cidade onde eu estou agora, para dar aula para uma... Eles chamam de organização... RTO, seria organização registrada pelos standards da Austrália. E aí eu dou aula hoje em dia de terapia manual e atendo também numa clínica com uma tailandesa. A tailandesa ela é minha, não é minha chefe, mas a gente é partner. Tá meio par, é um par.
Exatamente. Tá. E a gente linka bastante as terapias, sabe? Ela tá bastante na parte a energética, mas na parte... Ela sente bastante as pessoas. É bem interessante, assim, sabe? Quando a pessoa chega na clínica, ela já vem com algumas ideias já do que a pessoa pode estar apresentando na parte energética e como o corpo ele acaba ilustrando, né, o que a parte psíquica faz. Ah, legal. Então, teoricamente, tu atua nisso quanto tempo? Que eu tô atuando na físio? Não, com essa parte... Com ela. 1 ano? 1 ano e meio? Você tá com ela? Trabalhando com ela eu tô pouquíssimo tempo. Porque eu tô aqui nessa cidade faz 3 meses que eu recebi essa proposta para vir dar aula aqui. Ah, tá. Então eu tô aqui há 3 meses e foi onde eu conheci ela. Entendi. E o trabalho com os idosos, quanto tempo faz? O trabalho com os idosos foram durante 3 anos, mais ou menos. É um tempinho, hein? Pegou muita história, né? Muita experiência. Nossa, muita história, China, muita história mesmo. Tem alguma aí que você quer levantar pra gente? Nossa, tem tantas histórias interessantes, cara, mas... Pelo menos a primeira, vai. A primeira que te impactou. Você fala assim, caraca, velho, que paulada na cabeça, que tapa na cara. Nossa, olha, teve uma que me impactou bastante, porque quando eu trabalhava na parte da parte de terapia diversional, onde eu tinha que fazer algumas terapias voltadas mais para a parte psíquica, você acaba tendo que criar bastante conexão com as pessoas, né? Então, eu criei bastante conexão com uma senhora que ela tinha 78 anos e ela tinha esquizofrenia. E aí um dia ela decidiu sair da nursing home e andar por aí, sabe? Andarilha mesmo. E aí cara, era umas 9 horas da noite, eu já estava em casa já. A coordenadora da nursing home me ligou, falou, William, eu preciso de você aqui agora. Cara. Aí mas por que aconteceu? Não, porque a fulana, ela fugiu da nursing home. A gente sabe que ela tá aqui num hostel aqui perto, mas ela não quer ver ninguém, ela não quer voltar. E a gente sabe que você criou uma conexão muito forte com ela. Então, eu gostaria que você tentasse trazer ela de volta para nursing home. Aí eu, nossa, tá bom. Troquei rapidão, fui lá para a região lá que estava a nursing home. Ela não estava muito distante da nursing home. Ela estava num hostel perto da nursing home. E, cara, ela tava, assim, alucinando, literalmente. Caralho, velho. E aí eu cheguei lá e você tem que trabalhar com a terapia psicológica, tem que se envolver com a pessoa. Aos poucos a pessoa vai se reconectando com você. E aí depois de 1h30, mais ou menos, ela falou, William, tô pronto para voltar. Tô pronto para voltar para nursing home. E saiba que foi por causa de você, porque se não fosse por causa de você, eu ficaria por aqui. Nossa, mano. Sinistro. Que idade ela tinha? Legal. 78, cara. Não, novinha, hein, meu. Caraca. Qual que é a faixa ali que você pegou de idosos? Faixa de idade, assim. Olha, tinha idosos que eu nem considero como idosos. O mais novo que eu trabalhei, ele tinha 58 anos. Ele teve um traumatismo craniano. Caraca. Perdeu a memória de uma forma, assim, muito severa. E até idosos, tinha uma das idosas mais velhas da Austrália, elas estavam nessa nursing home, ela tinha 105 anos. Caraca, velho. Puta que... Nossa, animal. E o pessoal lá, grande parte dos idosos da nursing home, eles eram... ou eles vinham de família imigrante, ou eles eram imigrantes. Tá. Então você pegou de tudo. Então, o conflito de cultura, você acha que tem, né? Se a gente botar... Vamos para a parte energética, que é o tema. Você acha que o conflito de cultura dá travas aí? Existe
travas, crenças limitantes aí, quando a gente tem essa conexão. Pegar o idoso ocidental, que nasceu aqui no Ocidente, português, espanhol, por exemplo, né? Se bem que australiano também tem, né? Um sangue mais ocidental. E um oriental mais tailandês, por exemplo. Um oriental idoso... Aqui chinês tem pra caramba aí, eu não sei se atendeu chinês, né? Mas o conflito de abertura, digamos assim, da parte energética, você acha que tem algum impacto? Você sentiu, né, algum impacto? Você diz o conflito energético em relação a pessoa entender e crer sobre a parte energética? Sim, tem. Isso. Ou você diz em relação a pessoa responder às minhas terapias? As duas. Primeiro, se elas têm crenças, né? Essas travas mentais. O primeiro, acho que é o principal, né? E o segundo, que seria a segunda pergunta. Se elas entendem o que você queria falar com elas. Sim. A forma que eu falava com elas ia decorrer muito de qual seria o perfil da pessoa, né? Então, geralmente, a gente busca ter o histórico da pessoa, saber qual foi a profissão da pessoa, onde a pessoa morou, se a pessoa tem alguma crença, alguma religião. Daí, através desse perfil, eu ia fazer a minha comunicação, né? Mas com certeza, assim, a parte ocidental, ela ainda é muito cética em relação, né, à parte espiritual, à parte energética, e você nota bastante isso, sabe? É bem... Marcante, a discrepância, né? É bem grande, China. Você vê, assim, os idosos... nossa, até na parte... Quando você vê a parte cognitiva, a parte física, até a parte mais... aquela energia que você percebe de vitalidade mesmo. Quando você está conversando com um idoso oriental, esse idoso oriental, ele já está mais... não crente em si, mas ele já vive essa parte energética. Ele sabe do contexto do envelhecimento dele. Então os idosos orientais, quando você conversa, vamos pegar uma faixa etária, 80 anos. Um idoso oriental de 80 anos, a vivacidade dele, a parte física e a parte cognitiva dele está muito mais preservada, normalmente, em geral, do que comparado com um idoso ocidental. Entendi. Tá. O idoso ocidental, muitas vezes, ele é muito cético da parte energética, da parte da fé, né, da parte... nem vou falar religiosa em si, porque a religião ela é algo muito pessoal, né? Mas eu acho que a espiritualidade em si, a parte energética, ela ainda é bem... Ela não é tão compreendida na parte ocidental, né? Tá, entendi. Tanto é quando você anda por aqui quando você anda por aqui e aqui as pessoas gostam bastante de fazer atividade ao ar livre, né? Quando você anda por aqui, você vê muitos orientais fazendo Tai Chi Chuan, muitos orientais fazendo meditação, enquanto os ocidentais ainda estão muito naquela parte materialista, na parte física, na parte de... sabe? Tudo bem, eles fazem a caminhada deles, fazem os esportes deles, mas não com aquela consciência, sabe, da integração do espírito e da parte física. Faz, mas não está ali, né? O corpo está ali, mas está pensando no que vai comer, está pensando... Exato. Acho que é falta de consciência, né? Tá, sim. Então beleza. E agora a segunda parte. Para você, né, executar o teu trabalho, você sente muita dificuldade ou você consegue meio que articular bem, né, as atividades com eles? Tanto para os dois, né? Para os dois, vamos trazer os dois. Para os idosos que têm essa trava e para os idosos que são mais conscientes, assim. Sim, olha, não, porque como você tem que... Claro, isso vai depender também muito da capacidade cognitiva da pessoa, né? Então vai depender muito quanto a pessoa vai conseguir te entender. Porque assim,
queira ou não queira, eu sou um imigrante, eu tenho sotaque, né? Então vai depender muito de como a pessoa ela está disposta a se abrir comigo. Mas em geral não, em geral eu conseguia, né? Porque eu não trabalho mais lá. Em geral eu conseguia me conectar bem. A gente tem algumas técnicas que a gente utiliza, né? A gente tem que ficar no mesmo nível de olhos da pessoa, utilizar uma linguagem mais simples, com calma, onde a pessoa consiga aos poucos, porque não adianta eu chegar querendo implementar uma terapia se a pessoa ela não está disposta a se abrir e a receber. Então, essa troca, ela precisa inicialmente vir do idoso, o idoso precisa se abrir, eu preciso perceber que o idoso está se conectando comigo, para sim, aos poucos, eu conseguir implementar certas terapias. Entendi. Só uma curiosidade, né? Você falou, acho que é terapeuta... Como é que era? Terapia integrativa? Que juntava as 4 visões? Terapia diversional. Diversional. Esse conceito, você pode... Bebe água aí? Bebe água depois, mas explicar pra gente um pouquinho aí. A terapia cognitiva, a terapia diversional, ela trabalha assim, na parte física, com exercício físico. Então, aí vai depender do terapeuta, né? Mas eu trabalhava bastante com a parte de yoga, parte de pilates, com exercício resistido, mesmo com pezinho, elástico, caminhada. Aí vinha para a parte mais não psicológica, né? Porque isso sair um pouco do nosso escopo de prática. Técnica, mas a parte mais cognitiva. Então a parte cognitiva ela viria com pintura. Então eu trabalhei com arte, a gente trabalhava com música, a gente trabalhava até com jogos lúdicos, sabe? Com bingo, com ativação de memória, né? Sudoku, dominó, essas coisas. Isso, exatamente. De raciocínio. E aí a parte mais... Isso, de raciocínio, de trabalhar a mente mesmo. Até leitura a gente fazia também, a gente lia jornal. E aí a parte energética e espiritual, a gente pode colocar assim, era mais individualizada, né? Então, era mais uma conversa sobre memórias, era uma conversa mais sobre o que a pessoa acreditava sobre a fé, o que a pessoa tinha com ela sobre a morte em si. Então, eu conversava bastante com as pessoas, a compreensão delas que elas tinham com a morte, como que elas estavam se preparando para essa transição da vida e da morte. Sim. E por aí vai. Tá. Antes de entrar no processo de morte, teoricamente, tu teve vínculo com alguns, né? Vínculo de conexão. Muitos, cara. Sim. E aí, só para entrar num conceito. Você acha que esses terapeutas que trabalham com idosos, teoricamente, eles são mais vulneráveis, né? Eles estão no momento de partida, não tem como, né? Racionalmente, eles estão no momento de partida. Você acha que o terapeuta, quando vai trabalhar com isso, né, mais com o processo de envelhecimento, no processo de morte, você acha que o terapeuta, o profissional, ele tem que estar mais conectado do que os outros terapeutas? Porque ele vai perder esse paciente a qualquer momento, pode acontecer essa perda. Não que com mais jovem não aconteça, né? Pode ter um acidente de avião, né? Mas o idoso, de uma forma racional, ele vai partir, né? Teoricamente, ele parte desse plano antes da gente. Mas você acha que o terapeuta ele tem que estar, digamos que, energeticamente forte para trabalhar com esse tipo de terapia? Esqueci o nome já. Cacerola. Terapia... Você entendeu? Legal sua pergunta. Sem dúvida, cara. Sem dúvida. Você está trabalhando no meio de pessoas que estão
debilitadas, que estão doentes, que estão nesse processo de transição vida e morte. O terapeuta ele precisa sim cuidar de si, né? Tá conectado com si mesmo para realmente conseguir fazer um trabalho mais efetivo, né? Então, além do que, isso acaba sendo um baita de um aprendizado, né? Porque como você está vivenciando esse processo vida e morte, você acaba trazendo a sua atenção para você e pensando, vamos lá, peraí, o que eu estou fazendo agora que vai influenciar na minha vida como idoso? Então, todas as nossas escolhas que a gente está fazendo agora, elas vão, de certa forma, influenciar o nosso processo de envelhecimento, né? Total. Então, funcionou muito de espelho para mim, funcionou muito de, peraí, William, se olha no espelho e vamos lá. O que você está fazendo hoje que você precisa ou mudar ou modificar, ou que você precisa manter para você ter um envelhecimento saudável? Sim. Então, com certeza, assim, é muito importante o terapeuta estar em conexão com ele mesmo, entender o processo físico e psicológico, para que assim você consiga realmente poder trabalhar de uma forma mais efetiva. Joia. E aí, para essa profissão, isso é um curso, isso é um treinamento, ou tipo, é vivência clínica, vivência de prática que você começa a abordar essa profissão? Ou é um curso, você faz um curso, você faz um treinamento, e ele, nesse treinamento, porque assim, deixa eu fechar a pergunta. Você falou que tem essa terapia tridimensional. Puta, eu sempre esqueço esse nome. Cacete. Mas beleza. Até eu já esqueci agora que você colocou tantos nomes. Mas tranquilo. Terapia diversional. Diversional, beleza. Assim, tem um treinamento para isso, e se tivesse, né, e se tiver esse treinamento, tem alguma especialidade dentro desse treinamento que trabalhe o emocional desse terapeuta? Tem sim. Tem alguns cursos em níveis de diploma aqui na Austrália, eu não sei se tem no Brasil, mas aqui tem alguns cursos em nível de diploma, onde você vai ver a parte psíquica, a parte física, aí você vai ver o processo de envelhecimento, vai ver quais são as doenças mais acometidas no idoso, né? Vai ver todas as doenças que englobam a demência. Isso tem sim. Tá, então legal. Mas eu acabei não fazendo, porque como eu validei o meu diploma aqui, o meu diploma como físio, eu tenho reconhecimento, eu só não tenho registro. Mas com o reconhecimento, já a fisioterapia em si, né, na grade, ela já englobava a maior parte do que engloba essa profissão. Então eu só tive que fazer mais uns ajustes de algumas matérias. Entendi. Então tranquilo, assim. Mas beleza. A gente nem vai entrar nisso, senão vai falar, cara, de certificação. Então, beleza. Agora, acho que para o processo mais difícil. Processo de morte. Como que o pessoal aí enxerga, né? O processo de morte. Você acha que também tem muita resistência? Muita gente não aceita, né? Que tá idoso. Tem muita gente que não aceita ser velho, né? Mente a idade, nada contra isso, né? Sem julgamentos. Mas não aceita a idade, não aceita que está ficando velho. O processo de morte, eu acredito que seja um pouquinho mais intenso. Você que teve experiência, né? Bem mais que eu, praticamente. Como você sentiu, assim? Foi muito difícil trabalhar esse lado com os seus pacientes idosos? Era difícil entrar nesse assunto com eles, nesse tema com eles? De aceitação, digamos assim. Olha, em grande maioria, China, quando eles já estão na nursing home, porque a nursing home, aqui a parte cultural, né, da Austrália, a nursing home em si, já é mais essa aceitação do desvincular com a família, do desvincular com a vida, vamos dizer, a vida que eles estavam acostumados, né, a vida mais mundana, para começar a entender mais o processo de morte em si. Claro, sempre tem
teve muitos idosos, assim, que realmente não aceitavam a morte. Muitos outros aceitavam. Como que você conseguia ver essa diferença, que é bem interessante? Os idosos que viveram uma vida fulfilling, uma vida prazerosa, uma vida com relacionamentos saudáveis, uma vida onde eles trabalharam com o que eles gostavam, uma vida onde eles conseguiram constituir uma família. Esses idosos, eles estão bem mais preparados para o processo de transição. Agora, os idosos que viveram uma vida angustiada, uma vida angustiante, uma vida onde eles não estavam fazendo o que eles queriam, não estavam conectados mesmo com o propósito deles, esses daí sofrem bastante. Tanto é que geralmente esse processo de aceitação, eles adoecem muito. Eles ficam com... A demência fica muito mais severa, as debilitações físicas ficam muito mais severas. Então sim, essa parte de aceitação, com a transição, ela é fundamental para que você possa ter uma transição da vida para a morte com paz. Entendi. Com mais claridade do que você está fazendo a transição. Porque quando chega no final da vida, a gente acaba se deparando com que a gente não conseguiu resolver durante a vida. Né? Com que a gente não trabalhou com nós mesmos, os nossos relacionamentos que a gente não conseguiu, de certa forma, resolver, ou pelo menos trabalhar numa forma mais saudável. Sim, então, essas dicotomias, no final da vida, elas vêm assim, ó, nossa, o que eu fiz com a minha vida? Por que eu não resolvi os meus relacionamentos com a minha família, com meus filhos? Por que eu não fiz um trabalho que eu tinha satisfação? Né? Fica muito no si. Aí chega no final da vida, você confronta com a sua própria consciência, e aí se você tá com aquela consciência, né, nossa, eu vivi uma vida boa, eu pelo menos eu batalhei na minha vida, eu construí uma família, eu tive relacionamentos saudáveis, esse idoso ele vai estar em paz, esse idoso ele vai conseguir fazer essa transição para a morte com mais claridade. Entendi. Mais tranquilidade, né? Que ele fez tudo o que ele fez, tá em paz com o coração, né? Tá tranquilo. Faz total exatamente. sentido. Isso é interessante. Deixa eu fazer a próxima pergunta. Então. Quem tem dúvida aí também pode fazer, tá? Senão vai ser mais um bate-papo entre eu e o Will, mas a ideia era vocês também perguntarem. Como é que funciona? Algumas pessoas mandaram algumas mensagens aqui, mas nem... Só passar o dedo aí, arrasta o dedo. Pra cima e pra baixo você vai baixar as perguntas. Certo. Aí tem algumas perguntinhas também. Se quiser... não tô conseguindo ver pergunta. Não veio ainda. Acho que aqui não tem. Acho que essa é a pergunta da Regina aqui, ó. O trabalhador... Caramba, cadê? Perdi. Calma aí. Volta aqui. Mas eu também sou um asno pra isso, velho. Não é só você. E eu já faço isso... Tem mais de 50 anos que eu faço isso aqui. Eu sempre pareço um retardado mesmo. Aqui, o trabalho do cuidador de idosos, teoricamente, também tem que executar essa terapia. Teoricamente, aqui no Ocidente, deveria. Só que parece que é uma parada muito mais oriental, né? Que tá aí do outro lado do globo aí. Digamos que 10, 11 horas pra frente que o pessoal tá fazendo. Então, acho que encaixa essa pergunta. Vamos ver se faz sentido. Quanto tempo existe essa terapia... mais que bodega, sempre esqueça. Ela botou terapia diversional aí. Quanto tempo já existe esse tema aí? É recente, antigo? Olha, não é antigo. Eu não sei exatamente há quanto tempo que existe, mas isso vem sendo falado nos últimos 5 anos, mais ou menos. De 10 a 5 anos. Tá. Porque quando eles começaram a implementar as nursing homes aqui, eles tinham médicos, eles tinham enfermeiros, eles tinham basicamente médico, enfermeiro e cuidador. Sim. Eles começaram a perceber que os idosos estavam ficando muito deprimidos de qualquer forma.
Então eles começaram a identificar, não, peraí, o que a gente não está abrangendo que está levando os idosos a ficarem deprimidos? Porque, eles recebiam assistência de né, primeiro mundo, em parte médica, em parte de enfermagem, de cuidados, mas ainda mesmo assim eles estavam sofrendo muito com doenças mentais, com depressão. E aí eles começaram a perceber, não, peraí, a gente precisa também abranger a parte cognitiva, a gente precisa abranger a parte energética e a parte espiritual. Foi aí, então, que eles começaram a implementar essa terapia diversional. Ah, tá. Então beleza. E só para, acho que dar um encaixe aqui, as terapias orientais aí, né, por conta da Austrália estar perto da China, Índia e etc., você acha que o pessoal da Austrália aceita mais fácil as terapias orientais? Olha, aceitam. Eles aceitam sim. Até porque é engraçado isso, China, mas as pessoas aqui, a realidade do Brasil para a realidade da Austrália é muito diferente, né? Uhum. Aqui, as pessoas, a desigualdade, ela é muito pequena. Então, qualquer trabalho que você exerça aqui, você vai ter uma condição financeira boa, né? Então, essa parte socioeconômica na Austrália, ela já foi superada. Entendi. Então, as pessoas chegam ao ponto que elas percebem que o dinheiro em si não vai suprir as necessidades delas, sabe? Então, a terapia ocidental em si, o que é a terapia ocidental em si? É a parte farmacêutica, né? A parte medicamentosa é onde você vai tratar os sintomas, sinais e sintomas, né? Total. Agora a parte, quando eles percebem que isso não está englobando as necessidades emocionais, energéticas deles, eles buscam uma terapia alternativa. E eles se sintam muito abertos a isso, porque eles já tentaram todas as terapias ocidentais, viram que não condiz muito com as necessidades deles, e aí eles buscam a parte mais energética, a parte mais espiritual. E eles mesmos fazem os links, sabe? Eles mesmos, nossa, essa dor que eu tô sentindo, nossa, faz muito sentido agora que você tá comentando comigo da parte energética que tá envolvida. Então eles são muito mais abertos em relação a isso. Tá, então é bom. Vai demorar aqui, viu? Nossa, aqui vai ser foda. Tá, mas estamos aí na luta, nesse processo aí de, digamos, de quebrar, né, essas crenças limitantes aqui. Acho que talvez seja essa a função. Minha função nesse momento, mas tranquilo. Só mais umas questões na minha cabeça. Eu não sei se é a província que fala aí, mas cada estado, cada cidade também tem essa linha de raciocínio? É toda a Austrália ou são cidades específicas que têm essas nursing homes? Não, a nursing home, as nursing homes aqui estão na Austrália toda. Estão na Austrália toda. Claro que vai diferenciar em cada estado a população de idosos que vai para essa nursing home. Então, quando você vai mais para o meio da Austrália ou para o norte da Austrália, você vai ter mais... Eu nem gosto de falar aborígenas. Eu gosto de falar First Nation, que é a primeira nação. Nativos, né? Os nativos originais, digamos assim. Os nativos originais, exatamente. Esse é uma população mais que vai estar mais contextualizada no norte da Austrália, no meio da Austrália, e aí no sul da Austrália, seria mais Melbourne, essa região, ela tem uma influência muito grande de imigrantes. Então aí os idosos que vão para as nursing homes, nessas regiões, eles são mais filhos de imigrantes, ou eles são imigrantes, então vai diferenciar bastante. Entendi. Quando você atuou com os idosos, eles eram de outros países, certo? Muitos de outros países, outros australianos. Tá. Você tinha comentado que a maioria teve contato com guerra, né? Tem aí um caso aí? Conta a sua experiência aí, acho que é melhor. Acho que é a sua visão geral. Tem sim.
Nossa, tem alguns casos bem interessantes, assim, tanto quanto a parte onde o idoso ele conseguiu trabalhar o processo de trauma pós-guerra, quanto o idoso que não conseguiu vencer esse trauma pós-guerra, né? Muito interessante. Eu tenho duas histórias que me vêm assim na cabeça. Um idoso que não conseguiu trabalhar essa parte traumática nele, ele tinha uma demência muito severa. Ele via coisas, ele ficava com armas imaginárias na mão. Então, às vezes, você entrava no quarto para começar. Esse foi um dos idosos mais difíceis que eu trabalhei. Esse idoso, eu digo para você, ele era holandês, inclusive. Caralho. Eu consegui conectar com ele muitas poucas vezes, porque ele não permitia essa conexão. Eu chegava no quarto, eu batia na porta dele, abria. Quando eu abria, ele já estava com uma arma imaginária apontando para mim. Caraca, velho. O que você tá fazendo no meu quarto? Sai daqui, senão eu vou te matar. Sabe? Umas coisas assim. Nossa. E quando você ia ver o histórico dele, nossa, o histórico dele, ele participou da Segunda Guerra Mundial, ele foi pra como é que fala? Front? Campo? Foi pro Vietnã. Nossa. Ele teve que ir pra guerra mesmo, ele matou pessoas, tomou tiro. Uhum. Então ele estava num processo assim de deteriorização bem complicado. Tanto é que ele não tomava banho, ele se urinava nele mesmo, ele já não estava mais nem aí, ele não queria mais fazer interação com ninguém. Sim. Ele não tinha conexão com família mais, sabe? Então para ele o viver não tinha mais significado. Puta, isso é cruel. Muito cruel. Num outro aspecto, eu lembro de um idoso que ele também participou da Segunda Guerra Mundial, ele foi pro Vietnã, ele ficou na linha de fronte, e quando ele voltou, ele percebeu, nossa, o que aconteceu na minha vida? O que é isso tudo? Qual que é o significado de guerra? Uhum. E aí ele começou a fazer um autodesenvolvimento com ele mesmo, uma autopercepção. Ele começou a ler, coisa que ele não fazia antes. Ele começou a tocar instrumento. Isso depois de velho, cara. Depois, sabe, dos 50 anos. Sim. Começou a ler, começou a tocar instrumento. Ele tocava violão, tocava gaita. Ele saía, conversava com as pessoas, andava de bicicleta. Sim. Sabe? Então, a percepção dele foi outra. Ele mudou literalmente, assim, sabe? Entendi. Os dois tinham família? Esse é um ponto interessante. O idoso que conseguiu trabalhar esse trauma pós-guerra, ele tinha família. A família dele era bem presente. Já o outro idoso que era holandês, ele não tinha família. Então ele estava fazendo aquele processo pós-guerra sozinho. Meio que solitário. É bem complicado. É pancada. Tá. Foi o que você começou, né? Você falou isso, né? Acho que quem tem mais um apoio, quem tem mais um suporte do lado, um suporte bom, né? Acho que ele consegue se adaptar melhor ao processo, digamos assim. Sem dúvida. Não tem nem como questionar isso. Mas total sentido essa história. Qual era a idade dele? Você lembra? Dos dois? Claro, lembro. O que não conseguiu trabalhar essa parte traumática, ele tinha... Quando eu saí da nursing home, ele estava com 97 anos. Caralho. O outro idoso, ele tinha 90. Caraca, tava ali. Estavam ali mais ou menos na mesma idade. O outro era o quê? E agora, assim, Que país era? O outro, um era o holandês. outro era australiano mesmo. Australiano. O outro era australiano, Tá, desculpa, te cortei. Não, tranquilo. Agora, a diferença dos dois na parte cognitiva era, assim, estrondosa, sabe? Esse idoso que conseguiu trazer mais a conscientização
internizar, né, esterilizar, eu nem sei como fala, internalizar a conscientização e fazer um desenvolvimento pessoal, nossa, ele era presente, ele estava ali com você quando você conversava, ele te entendia, ele contava várias histórias, ele tinha uma memória muito boa, ele era muito feliz com a vida, ele já estava muito preparado para essa transição vida e morte. Já o outro idoso, quando você conversava com ele, era só trauma após trauma, era só memórias do passado, ele não conseguia fazer muito o link da cognição, da parte que você tem que estar presente para você prestar atenção no outro. Via muitas memórias para ele, assim, sabe? E a parte física era perceptível. Enquanto ele não conseguia praticamente levantar da cama, ele era todo definhado, cheio de dores, com a artrose em praticamente todas as articulações. Já o outro idoso nunca reclamava de dor, fazia a sua caminhada, andava de bicicleta. Era uma diferença bem grande. Total. Que é que as meninas escreveram. Eu não sei se é menino ou menino. Quintandinha Baby. Mas sim, tá tudo integrado. Porque quando tu... Essa foi cruel, foi mal. Mas acho que essa ligação, essa integração emocional, mental e física faz total sentido, né? Que eu não sei que vocês não acompanharam, mas quem acompanhou a série 20, né? Eu falei ontem, muito de frequência vibracional, muito da filosofia oriental. Isso é muito comum no Oriente, tá? E mesmo eles sendo ocidentais, né? Mas eles nasceram, né, no lado oriental do mundo, digamos assim. Não sei se pode ser considerado isso. Mas ter, né, essa conexão com o corpo, independente se você é ocidental ou oriental, mas ter essa conexão com o teu corpo, com que tu, né, de vivência mesmo, né, de parar, de analisar, ser mais racional, entender, compreender tudo o que está acontecendo. Isso é o que importa. E sim, está tudo integrado. Tá? O físico, ele é só a ponta do iceberg, meu. Eu sempre falo, o físico é só a ponta do iceberg. A parada é muito mais profunda. Então, quem é terapeuta, se é terapeuta que está me assistindo, se você só atende a ponta do iceberg, infelizmente você não é um terapeuta. Você precisa melhorar muito a tua capacidade intelectual, o teu jeito de aplicação, né, das suas técnicas. Você pode ficar putaço comigo, mas é real, né? Então, se você só atende a ponta do iceberg, infelizmente você ainda não é um terapeuta, tá? Então você vai ter que mudar esse conceito. Isso é real. E a gente está trazendo, né, essas experiências que, é um tapa na cara. Aí eu vou te dar, né, a conclusão. Você saiu daqui físio, né? Então você aprendeu aqui a fisioterapia. Aprendeu não, né? Mas executou a fisioterapia brasileira. Só um minutinho. Manda aí. Só um minutinho, China. Só fazendo um link com o que você acabou de falar. Quando a gente pega, né, a definição da palavra doença, né, do latim, é viver com sofrimento. Quando a gente vem para o inglês, que é disease, então assim, dis é fora, is é fácil. Então quando você não consegue integrar o teu propósito, né, usar a tua intuição para saber qual é o seu caminho, para saber o que você tem para oferecer e você utilizar o seu corpo físico para você integrar com a sua intuição e com o seu propósito, você está doente. Né? Você está fora do easy, que a gente fala em inglês. Então, essa desconexão com o seu propósito, embora você ainda não tenha nenhuma externização física, você já está doente na parte psíquica. Sim. E aí, para isso externizar no seu físico, é só questão de tempo. Né? E aí vai vir várias doenças, né, que a gente pode numerar. Né, várias doenças. Não, mas faz total sentido. Boa colocação. Vou roubar isso nas próximas aulas. Mas tranquilo. Então vamos lá. Até tanta coisa para falar. Então a ideia é assim, vamos fechar. Fechar não, tem mais 10 minutinhos. A sua saída daqui da fisioterapia ocidental. Quando você migrou foi foda, sei lá qual é a palavra. Mas quando você foi até a Austrália, tu sentiu muita diferença dos atendimentos, da forma de aplicação? Acho que é uma experiência bacana tua. Né? Sair de uma visão ocidental brasileira, embora a fisioterapia do Brasil é foda, pra quem não sabe, a fisioterapia do Brasil é foda pra caralho, viu?
É uma das melhores do mundo. Você não tem noção. E aí sai para a Austrália, você sentiu um impacto de conflito, assim? Olha, um conflito em si eu não senti, mas o que eu percebi, assim, dos fisioterapeutas aqui na Austrália, porque, queira ou não queira, né, a fisioterapia, ela é integração da parte ocidental ainda, né? Então, os fisioterapeutas na Austrália, eles são muito voltados para a parte teórica. Então, quando você diz, pô, a fisioterapia brasileira é uma das melhores do mundo, realmente é uma das melhores do mundo. Porque a gente coloca a mão, a gente faz terapia manual, né, a gente toca no nosso paciente. Aqui, o fisioterapeuta ele está mais voltado para a parte teórica, onde ele explica o contexto, a contextualização das doenças, o mecanismo de dor, e aí o fisioterapeuta aqui ele vai passar mais um programa terapêutico. Já o fisioterapeuta, porque também difere um pouco as esferas de tratamento aqui. No Brasil, a gente não está focado muito na prevenção. A gente está focado mais na terceira esfera, que é o tratamento em si. Já aqui na Austrália, eles estão mais focados na parte preventiva. E funciona, porque a população aqui é uma população que ela é mais vamos dizer, consciente, educada, consciente. Então, assim, se você passa um programa, uma lista de exercícios para a pessoa fazer em casa, a pessoa vai seguir, a pessoa vai fazer em casa. Então essa é difere um pouco, sabe, disso. Entendi. Então, assim, aqui eles focam muito na prevenção, nessa cartilha de prevenir, para você não gerar doença ou gerar dor. Já no Brasil, já a gente só foca quando a gente está sentindo dor, né, quando a gente está doente. É o que preocupa. Mas a maior diferença que eu vi entre terapeutas australianos para terapeutas brasileiros era assim: os terapeutas australianos, eles são muito focados em terapias baseadas em evidência, sem usar o achismo. Eles vão bem pelo empírico, sabe? O que é comprovado evidentemente, a gente vai utilizar. Entendi. O que não é, a gente não vai utilizar. O que acaba deixando uma lacuna no meio, né? Porque a gente sabe que a ciência, de certa forma, ainda ela é limitada para ela evidenciar essa parte energética. Total. Né? Essa parte espiritual. Sutil, Então fica essa lacuna nos terapeutas mais... os terapeutas que são australianos em si, eles não conseguem ainda fazer esse link da parte espiritual e energética, muito por isso, muito pela teoria. Acho que é os dois pontos, né? Acho que a gente tem um excesso, né, da racionalidade, comprovação científica, e a parada oriental, que é totalmente energética, e aí fica essa briga, um levando o outro, e ninguém fica no meio termo. Acho que essa é a discrepância, né? Que aí, essa parada do meio, que é que eu estou tentando trazer aqui para quem está me assistindo, já quem me acompanha, que é o certo, é o meio termo. Você tem que saber a teoria, né, a parte de estudo científico, artigo científico, né, todos os Medline, Cielo, e trazer a questão da parte energética e juntar as duas. Tá? Então, a ideia seria ter esse conhecimento, essa consciência, digamos assim. Aí acho que se forma assim. Aí sim é um terapeuta bom, no meu ponto de vista, né? Porque aborda, né, mancha tudo. E sempre trazer em mente que você está ali para você focar naquela pessoa. Aquela pessoa ela está ali para ser tratada por você. Né? Então você centralizar o seu tratamento, você individualizar o seu tratamento, você escutar, cara. Quantos terapeutas, quando estão fazendo perguntas para os seus pacientes, eles já não têm pré-determinado atrás da mente uma resposta. Eles já não querem, eles já querem, antes de você entender o processo de dor, de doença da pessoa, você já tem um preconceito atrás da mente. Você já sabe, eu sei o que ele tem. Eu sei o que é a dor dele. Não, mas a dor, ela é multifatorial. A dor, ela vem de vários aspectos. Então, se você não escuta o teu paciente, mas escuta de uma forma mesmo
aberta, sem julgamento, uma forma onde você só vai receber as informações, você não vai conseguir englobar todos os aspectos de doença e dor do seu cliente, do seu paciente, né? Sim. Acho que essa individualidade, né? Acho que é o ponto principal, digamos assim. Né? Tem que ter, né? Cada pessoa é única, né? O DNA é nunca igual, né? Cada pessoa tem um. Então acho que falta isso também. Acho que aqui o Ocidente, né? O pessoal que me acompanha já faz tempo, eu falo direto, cara, não adianta tratar generalista. Você tem que atender o teu paciente de forma única. Não dá. Tipo, você é único. Não adianta eu passar um remédio de dor de cabeça pra você se eu não sei como é o tipo da sua dor de cabeça. Se eu não sei a causa da sua dor de cabeça, né? Eu não vou dar uma aspirina pra você. Merda, acabei de fazer propaganda. Mas dá um medicamento aí pra você tomar e ele não vai melhorar. Então essa é a parada que você falou. O tratamento ocidental, ele é muito de químico, muito químico, né? Você tá com alguma dor, corre lá, vai tomar um químico. E é esse químico que dá algum efeito lá na frente, que aí afeta o processo de envelhecimento. A gente não sabe, mas a gente vai ficar velho, né? Esperamos que passamos, né? Mas a ideia é chegar nos 60, 70 anos sem nenhuma dor, né? E se eu fazer uma pesquisa aqui, quem tá assistindo, quem aí acha que vai chegar aos 80 sem nenhuma dor? Se levantar uma pessoa levantar uma mão é muito, porque você vai chegar com dor, né? Então a ideia é chegar aos 80 anos sem dor, que é o que o Will falou, né? Dos pacientes idosos que ele tá comentando. E para você, fazendo esse link, para você chegar aos 80 anos sem dor, não vou dizer sem dor, né? Porque a gente tem todo o processo natural do envelhecimento. Isso é lógico. Mas você chegar nos 80 anos com uma boa cognição, com uma boa saúde física, vai depender do que você está fazendo hoje com você. Isso. Não é o que você fez ontem, não é o que você vai fazer amanhã, é o que você fez hoje. Quais são suas escolhas hoje, né? Você faz exercício físico, você faz uma caminhada, você cuida da sua saúde mental, do seu cérebro, que não deixa de ser um músculo, né? Você exercita esse músculo chamado cérebro, né? Você exercita a sua parte física, você também exercita a tua parte energética, e aí vai essa compreensão um pouco mais profunda, né? De você integrar a tua intuição com o teu propósito, e aí você focar, né, nessa sua parte energética, o que você pensa, né? O que você pensa é uma das coisas que mais influencia na materialização das coisas, né? O seu pensamento é positivo, você pensa coisas boas, né? Você pensa sobre ter uma saúde boa, porque se você pensar, nossa, eu tô doente, nossa, eu tô sofrendo, eu tô com dor, eu não tenho relacionamento bom, tudo bem, é um processo. Mas o que você está fazendo hoje para você alterar esse processo? Sim. Né? Então vai depender muito do que a gente está fazendo hoje, das nossas escolhas hoje, que vão determinar como que a gente vai envelhecer no futuro. Sim, total. Malandro, tem que encerrar. Então, vou agradecer a tua presença aí. Obrigadão. Gostei do bate-papo. Obrigado pelas perguntas. Tamo aí. Se precisar fazer outra live aí, a gente faz. Beleza? Mas agradecer. Legal, dá aí um bate-papo aí. E, saudades, tem que te visitar, né? Tô devendo desde 2013. Tá devendo. Você comentou comigo que ia vir já faz alguns anos, né? Mas vamos fechar isso aí. Tudo voltar ao normal, a gente fecha isso aí. Irmão, brigadão por tudo aí. E aí, vamos ver se a gente faz mais uma outra vez aí. Beleza? Bacana, legal. Obrigado por todo mundo aí que ficou aí escutando a gente. E é isso aí. Valeu, China. Obrigado. Foi bem bacana aí a nossa conversa. Tamo junto, mano. Se cuida aí, hein, mano. Valeu, abração. Até mais. Também, eu vou mandar... Valeu, até mais. O Insta do Will eu vou postar. Ele já tá no meu feed. Mas eu posto agora no Stories. Beleza? O meu Insta não é muito profissional, não. Eu também nem posto muita coisa lá, mas para alguém quiser fazer alguma pergunta ou quiser entrar em contato, então estamos lá no Instagram. Valeu, pessoal. Valeu. Bom final de semana, bom Dia das Mães. Beijo. Boa. Valeu, China. Abraço.